Da mesma forma que a série de 2020, eu fiz vídeo sobre ela, vocês podem ver aqui, essa adaptação que é dos anos 80, ela também traz uma sociedade evoluída, onde as pessoas dessa sociedade controlam seus estados e humores mentais através de comprimidos que inibem pensamentos ruins, né? Todas as pessoas fazem parte de um só relacionamento, sem ligações emocionais, exatamente igual, não tem monogamia, são agrupados por níveis, né, alfa, beta e gama, onde os gamas são criados especificamente para os serviços, só recebem comprimidos para gostar de trabalhar, né? Tem uma parcela da população que continuou vivendo da maneira antiga, ou seja, vivendo normal, no que sobrou do mundo, e eles são chamados de selvagens pelos habitantes do Novo Mundo, e existem excursões para essas terras selvagens, tá? Então, depois da apresentação desse mundo, a história segue de uma beta que está grávida. E isso não é normal, porque as pessoas nesse mundo elas são criadas sem o sexo. O filme mostra incubadoras artificiais e como funciona a fabricação dos bebês, que foi algo que eu falei que eu senti falta lá na série de 2020. Então aqui mostra. Essa beta, ela vai na excursão das terras selvagens, ela acaba se perdendo lá e ela é esquecida. Então ela começa a viver com os selvagens, tá? Enquanto isso, tem um problema ocorre na linha de produção dos bebês, né? Porque caiu álcool na incubadora de um dos bebês e ele nasceu com defeito, porque ele cresce e ele não gosta de nada daquela sociedade. Ele não quer viver aquela poligamia. Ele não quer tomar os comprimidos para controlar as emoções dele. Isso é no início. Depois ele acaba crescendo e ele vai se inserindo naquela sociedade, né? Quando ele se torna adulto. O nome dele é Bernard. É o mesmo personagem lá da série. Tem um personagem na série que representa isso. O Bernard, ele vai na excursão com uma mulher chamada Lenina, que é a mesma personagem da série, né? Aquela da série 2020, quando eu falei dela lá, ela é uma personagem importante na série, né? E eles vão pro mundo selvagem, eles vão fazer uma excursão lá, né? E eles acabam encontrando a mulher esquecida e o seu filho. Ele já está adulto, o nome dele é John, que é o mesmo da série, aquele cara da série que eu falei lá na série 2020. Ele está aqui, né? E levam eles de volta para o novo mundo. Enquanto o filme mostra a criação do Bernard e como a mãe do John foi parar nas terras selvagens, a série de 2020 ela já começa nesse ponto, com Bernard e John já crescidos. Então existe essa diferença que eu notei entre a série e o filme. Tá. Além disso, aí mostra que o John não consegue se adaptar. Né? Ele acha um absurdo tudo que ele vê naquele mundo. Ele tenta convencer as pessoas como é ruim aquele estilo de vida, que eles precisam recuperar a sua humanidade, eles não podem controlar seus humores. Né? Eles não podem privar as pessoas de se apaixonar, né? Mais tarde ele vai acabar tentando se relacionar com a Lenina, igual na série, mas a Lenina tem zero desenvolvimento de personagem nesse filme, tá? A personagem na série ela é muito mais interessante e bem trabalhada. Então, a forma como a história é contada é melhor aqui nesse filme. Porque como eu falei lá na crítica da série, e vocês podem ir lá ver, a série ela se perde várias vezes. Só que a série ela desenvolve seus personagens melhor. Ela tem efeitos especiais melhores, ela é visualmente falando mais crível, é mais imersivo. Porque esse filme, por mais que ele seja dos anos 80, ele tem um design de produção horrível. Tá? Ele tem um design de produção horrível, inclusive para a sua época. Os cenários, figurino, os efeitos especiais são limitadíssimos. Dá pra ver que esse filme ele tem um baixíssimo orçamento.
Mas o problema maior é o final. Cara, eu fico pensando qual é a dificuldade de fazer um filme bom, um final bom, aliás, sobre Admirável Mundo Novo. Porque tanto na série como no filme, por mais que o final seja diferente, ambos têm finais ruins. É um final nada a ver com nada, sem sal. É, é um final que não. O final ideal, que eu imagino que seria o final ideal para Admirável Mundo Novo, eu não sei como que termina no livro, mas eu gostaria de algo semelhante ao que foi feito no filme Doador de Memórias. Entende? Aquele é um final legal, que eu imaginaria que em Admirável Mundo Novo iria encaixar perfeitamente.